Assembleia. Dá a impressão que está vazia, mas não está, é que o pessoal está encostado. Eu tive um atraso porque recebi a tabela, já era tarde, quando cheguei agora de manhã, para imprimir as tabelas, tirar cópias para trazer para os companheiros. E sem falar que eu já passei na Nova Cap hoje, que amanhã tem atividade na Nova Cap, ontem fizemos a Assembleia. Então, a luta não está fácil, várias carreiras, várias discussões, e nós estamos aí para fazer a nossa diferença. Companheiros e companheiras, já até pedi para colocar os cones aqui, para poder fazer a linha, ó. Pessoal, pode chegar mais perto, aqui, para a gente começar a nossa Assembleia. Vamos lá, companheiros e companheiras. Bom dia. Bora, companheiro, bom dia. Eita, povo animado. Pessoal, a gente tem que ter animação, tem que estar disposto. Os companheiros aí do lado aí, ó. Bora mais pra frente aqui, pessoal. É que a gente gosta de se ver, assim. Porque isso dá uma impressão boa. Aí os companheiros estão aqui atrás do carro de som, bem dispersos, encostados aí. Vamos que vamos, pessoal. Vamos dar início à nossa Assembleia. Pessoal, bom dia. Pessoal, bom dia. Aí, vamos prestar atenção, porque a gente necessita conversar para poder ninguém sair com dúvidas, para depois ficar falando, ah, não, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, eu fiz uma decisão certa, eu fiz uma decisão correta, estou errado. Isso aí a gente tem que evitar. Então, companheiros e companheiras, vamos dar início à nossa Assembleia. Queria já aproveitar e anunciar aqui a presença do deputado Rony Nemer, que está presente aqui prestigiando nossa Assembleia das formas, tanto que das formas anteriores, que tem sempre acompanhado nossas Assembleias. Também o deputado Joy Vale, que está também sempre acompanhando nossas Assembleias e também acompanhando as negociações, deputado que esteve presente na rodada de negociação de ontem. Companheiros, é a vida, a gente vive de pressão, de movimentação, e ontem, depois da nossa última Assembleia, que encaminhamos por buscar a melhora na proposta apresentada pelo GDF, teve uma reunião ontem com o secretário Vilmar Lacerda, e aí ele apresentou novamente uma outra proposta como forma de viabilizar a aceitação pelos servidores aqui da casa. Vou logo dizendo, foi apresentada a proposta, e aí ele entrou dizendo que essa proposta é a última, é derradeira. Ele não entende a possibilidade de melhorar essa proposta, porque tem problema com a lei de responsabilidade fiscal, que blá blá blá, que está no limite, que deu reajuste para todo mundo, que a televisão, que a mídia está muito em cima relativo à questão do aumento dos servidores. E aí, até eu fui entrevistado, assim, nunca ninguém me entrevistou, mas eu fui entrevistado, me procuraram para saber minha opinião sobre os projetos de lei, sobre a proposta do GDF. E aí, uma pressão muito grande de alguns setores falando que o governo está fazendo dívida sem necessidade. Ele colocou todas as questões de despesa e, por fim, aí colocaram o estudo proposto para a categoria. Qual é? Que aí eu vou pensar do Alisson, do Ismael, porque eu acho que a gente precisa entrar em detalhes dessa proposta. Porque é obrigatório nós olharmos a floresta toda. E aí, se a gente fizer uma proposta, avaliar a proposta, tem que avaliar a proposta para todos os empregados, né, no que ela favorece. Que de repente a gente pode tomar uma decisão incorreta de recusar uma proposta que pode até não ser tão ruim. Mas vamos lá, pessoal. A princípio, o histórico do que ocorreu. Iniciamos o processo de negociação pedindo a tabela da PPGG. A primeira proposta que foi apresentada para a gente foi aumento para maio, sem as tabelas laterais e sem a
incorporação da gratificação na totalidade. Para maio, e aí, depois da nossa Assembleia, movimentação, a outra proposta, como retornamos, a proposta retirou de maio e puxou para novembro. A mesma proposta de maio para novembro. Também foi rejeitado pela categoria. Após isso, pedimos a questão do debate sobre a incorporação da gratificação, que é 50%. Porque as outras carreiras da PPGG integrava 100% das gratificações. Então, por que não podia incorporar a GEAGRO? Então, foi também atendido, eles atenderam já na última Assembleia que a gente colocou, que sim, pode incorporar, mas em 3 vezes, a gratificação de 50% ao salário. Isso, é 50% da gratificação incorporado ao salário em 3 vezes, naquela metodologia. E aí, esta praticamente foi a última proposta que nós recusamos. E agora eles apresentaram a nova proposta. Na postura do Vilmar, me impressionou, porque foi muito desrespeitoso na sua estratégia, porque falou que a proposta está dada e não tem como avançar. E lá nós tínhamos assim a presença de um deputado parlamentar da base do governo e que tem uma relação grande com a secretaria, e o Vilmar manteve a sua postura alegando questões técnicas de orçamento, inclusive abriu lá gráficos para poder falar, não, tá vendo o limite aí, ó, se passar disso aí não dá nem 0,01. E aí, pessoal, 0,01 do orçamento de despesa pessoal, a gente descobriu que ele falou 198 milhões. A cada 0,01 aumenta 198 milhões na apresentando e bateu o martelo com a seguinte proposta. Falou, ó, se vocês querem, qual é a pauta? Vocês querem o mesmo tratamento da PPGG? Vocês querem o quê? As tabelas laterais? Nós vamos apresentar as tabelas laterais para vocês, mas somente em 2014. Agora, foi isso que foi colocado. Então, 10%. Então, a gratificação, que é 50%, passaria a ser 40% e 10% viria para o vencimento. E mais a proposta que eles estão colocando lá de reajuste, era a proposta em que eles estabeleceram para agora, no caso, a primeira etapa, que é novembro, não mudou a data, a implantação é para novembro. Então, novembro agora seria a proposta com a incorporação de 10%. Mas em 2014, novembro de 2014, definitivamente, aí os servidores aqui da carreira teriam, acho que tem mais uma incorporação, deixa eu olhar, eu tinha que dar uma olhada na tabela aqui depois. Então, mais uma parte da gratificação e a GHC, que é a gratificação por habilitação, que é substituição da titulação. E aí, essa era a proposta apresentada, em que ele falou, ó, eu fazendo isso para vocês, aumenta mais não sei quantos milhões, que aí era muito número. A nossa proposta, para atingir a proposta do formato em que estamos apresentando, necessita mais em torno de 300 mil, 300 e poucos mil por mês. Vezes 13, daí uns 5 milhões a mais no orçamento, daqui de novembro até novembro do ano que vem, né? E um reflexo desse também, aí ficaria da mesma forma, como em 2014. Então, o nosso impasse é por causa de 4 milhões, né? 4 milhões anuais que seria necessário. Esta é a proposta apresentada pelo Vilmar Lacerda como derradeira, e aí eu insisti em que ele fizesse um documento formal, porque certas coisas têm que ser escritas, porque determinado passo que a gente tem aqui, a gente precisa ter o documento assinado pelo governo, onde ele coloca que acabaram as negociações. Eu falei, acabaram as negociações, não tem mais avanço, que eu quero que isso fique bem claro. Não tendo mais avanço, acabando as negociações, aí a gente parte para outro pensamento, outra forma de agir. Então, companheiros e companheiras, esta aqui é a proposta apresentada pelo governo. Vou passar aqui para o Aliston para complementar e depois, se necessário for, eu vou dar mais detalhes.
Alisson. Passar para o Samuel. Ah, tá, passar para os deputados, né? É isso mesmo. Aí eu peço os novos deputados, assim, pessoal, vamos pedir uma salva de palmas para os 2 deputados que têm nos ajudado nesse processo. Passar para o deputado Rony Neme e depois para o Joy Vale para dar sua contribuição. Bem-vindo, deputado. Obrigado, André. Queria dar um bom dia a todos e a todas. Só fazer uma correção na palavra do André. Ontem eu não estava presente na reunião porque eu estava presidindo uma audiência pública, porque na saúde o governo deu aumento para o médico, para o dentista e para o enfermeiro. Mas não deu aumento para o nutricionista, não deu aumento para o fisioterapeuta, não deu aumento para os analistas químicos, não deu aumento para os outros níveis superiores. E aí ontem nós reunimos mais de 1000 profissionais lá, e eu era o presidente da audiência pública. Mas pedi um assessor meu que acompanhou lá, chegou antes, acompanhou a reunião inteira, foi me relatando, e eu fiquei muito preocupado até porque a reunião começou muito ruim, né, a forma. Eu estava comentando aqui com o deputado Joy Vale. Muitas vezes a forma, né, do aumento é muito importante ser dada, até a forma da gente ser tratado. Até porque nós somos governo, nós concursados, eu estou deputado, eu sou servidor público, nós somos governo. Os políticos, os secretários, eles estão governo por 4 anos ou menos. Se não for eleito, eles pegam o beco e caem fora. Eu entendo que todos os servidores devem ser tratados da mesma forma. Eu entendo que se pode privilegiar um segmento, deve privilegiar o outro também. A PPGG, que é o antigo Carreirão, está tendo benefício muito legal, e é legal que você tenha dado benefício bom a eles. Agora, eu entendo que a agricultura merece também o mesmo tratamento. Eu penso dessa forma, até estava conversando com o deputado Joy Vale e aqui com os companheiros de vocês, como o aumento é para novembro, a decisão são vocês, eu, deputado Joy e os 24 parlamentares. A hora que o projeto chegar na casa, se tiver o de acordo de vocês, ele será votado e aprovado. Mas se é em novembro, eu acho que ainda tem espaço para mais negociação. Meu sentimento é que avançou, mas eu entendo que possa avançar mais. Esse é o meu pensamento. Eu acho que a valorização tem que ter dada a todo servidor da agricultura, assim como está sendo dada a todas as categorias. Então é me colocar à disposição de vocês. Ontem melhorou, avançou, apesar da conversa não ter sido boa, mas avançou um pouco no resultado. Mas eu entendo que é possível discutir e negociar sempre, né? Até porque a previsão é só para novembro. Como foi dito aqui, poderia antecipar, até fiz aquela proposta da outra vez com o Vilmar, se não podia diminuir o mês e aumentar um pouco na proposta, mas parece que ontem ele não quis nem conversar sobre esse assunto. Mas o importante é que o canal de negociação está aberto, o sindicato está conduzindo muito bem, mas é principalmente dizer a vocês que a gente está junto e a gente fala. Eu estou falando aqui em nome do meu bloco, sou eu, deputado Olaí, deputado HCL, deputado Roberto e deputado Wellington. 5 parlamentares que estão com vocês para o que vocês decidirem, ok? Obrigado. Obrigado, deputado. É isso aí, fazendo justiça realmente, o deputado está acompanhando e o assessor está presente, só esqueci de relatar. Deputado Joy Vale. Bom, gente, bom dia a todos. Eu queria colocar que, como o Rony falou, a ideia é essa mesmo. Nós estamos com vocês, a decisão é de vocês, a Assembleia é soberana. O nosso entendimento, apesar de... Até estava conversando com o Rony aqui, falando que a forma como a gente conversou ontem na secretaria, teve um avanço importante. Avançou, a situação está avançando. Então, como eu sou da roça, falei para o seguinte, um sujeito apareceu para comprar uma vaca para mim e falou, quanto é que você quer? Eu falei, eu quero tanto. Ele pagou o preço, falou, eu quero então. Eu falei, não, vai para ali a conversa. Tem que ter conversa, tem que ter discussão, tem que ter entendimento, tem que ter respeito ao servidor. Principalmente a essa área, e é uma coisa que a gente tem que avançar, além desse ganho, é trazer toda a população de Brasília para a agricultura, mostrando a importância da agricultura para a cidade. Essa é uma lógica que a gente quer fazer, até para bater no peito e dizer, eu sou servidor da agricultura. Além de ter o meu aumento, eu sou importante para essa cidade. E ser reconhecido como uma classe, uma carreira importantíssima para essa cidade, como uma das mais importantes. Porque o que a gente tem visto, é importante a carreira de saúde, eu acho que é importante. Mas a saúde trata da doença, a gente trata da saúde, que é do alimento de boa qualidade. Tá certo? Então eu acho que esse respeito tem que ser trabalhado. E eu acredito,
como o André colocou aqui agora, eu acho que estava Ismael, Ariston, a turma, que é importante demais, gente, muito importante, esse tipo de todo mundo descer, conversar. É longa a negociação, mas o ganho é certo. Nós já avançamos muito, precisamos continuar mobilizados. Essa é uma lógica importante de acontecer, tá certo? Como o Rony colocou aqui agora, que também é um deputado que tem acompanhado todas as carreiras, tem acompanhado de uma forma bastante incisiva, né? Ajuda muito. Nosso bloco, que é o Michel, que é o Israel e a Luzia, está fechado com vocês. Então não é pouca coisa, são mais 9 deputados acertados, 9 deputados que estão acompanhando, e nós temos que fechar. E vai fechar do jeito que a gente quer. E eu acho que a ideia é que a gente continue mobilizado, não está na hora, no meu entendimento, e aí é um perfil meu, né, de radicalizar, mas eu estou com vocês. A Assembleia é soberana. O que ela decidir é o que nós, deputados, vamos estar trabalhando, tá certo? Essa é a lógica. O meu entendimento avançou e vai avançar mais. Temos um pouco de tempo para trabalhar isso, porque se é novembro, a folha de outubro fecha ali por volta do dia 10, 12. Então nós teremos até 10, 12 de outubro para continuar a negociação, né? Continuar na negociação e conseguir aquilo que a gente realmente almeja, tá bom? Muito obrigado, estou à disposição. Obrigado, deputado Ismael, depois com o Pedro Ariston. Pessoal, bom dia. O Pereira pediu para que eu colocasse para vocês os valores, porque a gente fala aqui no projeto, muita gente não está sabendo o que ele realmente está recebendo de reajuste. O André colocou aqui, aquela gratificação nossa de 50%, a proposta do governo é que agora, em novembro, ela passe a ser 40% e 10% vai para o salário. Quando for novembro do ano que vem, essa gratificação de 50%, de 40% que resta, vai passar total para o salário. E a titulação também passa a ser de acordo com o salário do servidor. Eu vou falar em valores aqui, para que cada um possa saber. Eu vou falar o nível mais alto de cada, do auxiliar, do técnico e do analista. O auxiliar, hoje ele tem um salário de R$ 4.258. Ele, quando for em novembro desse ano, ele passa a receber R$ 4.690. Quando for em 2014, o salário vai para 5.450. Quando for em novembro de 2015, ele passa para 6.100. O técnico, ele hoje recebe um salário de 5.664. Quando for em novembro desse ano, ele passa a receber 6.109. Quando for em novembro de 2014, ele passa a receber 7.277. E em novembro de 2015, ele passa a receber 8.112. O analista, hoje ele recebe 8.216. Quando for em novembro desse ano, ele passa a receber 9.990. Em novembro de 2014, ele passa a receber 11.343. Em novembro de 2015, ele passa a receber 12.742. Então, pessoal, esses são os valores sem a titulação, que a titulação, ela hoje, em novembro desse ano, ela continua a ser calculado em cima da referência de R$ 2.800. E quando for novembro do ano que vem, ela passa a ser calculado em cima do salário do servidor. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, Ismael. Bem claro. Ariston.
Pessoal, eu acho que já foi muito bem esclarecido a situação. Ontem nós tivemos a clareza do seguinte, de que o posicionamento que nós estamos adotando, pelo menos tem surtido efeito, né? Eu acho que é aquela coisa do sindicalismo de resultado. Não adianta a gente aloprar, querer dar demonstração de força, sem que a gente não consiga absolutamente nada. Primeira proposta, maio, e não tinha como pegar 100% da gratificação e colocar no vencimento. Era essa a primeira proposta. A gratificação de habilitação profissional nem sequer falaram. Essa era a primeira proposta. Nós viemos para cá e dissemos claramente, não queremos. Mas nós vamos continuar a negociar. Houve mais uma proposta, que era uma proposta de novembro, com possibilidade de 100% da gratificação incorporada no vencimento em 2015, sem se falar em gratificação de habilitação profissional. Viemos para cá, colocamos a situação, não aceitamos, muitos colocaram inclusive, vamos radicalizar, vamos fazer um movimento, e nós entendíamos, nós temos possibilidade de negociar, há possibilidade de negociar, e quarta-feira vai ter mais uma proposta, vamos parar? Não vamos parar, foi o que foi colocado naquele momento, alguns criticaram, mas foi a maioria absoluta que decidiu então, por esta Assembleia de hoje. Ok, chegamos na quarta-feira, ontem, houve uma outra proposta, inclusive que muitos colegas falaram, vamos aceitar. Por quê? Porque a negociação foi tensa, e a colocação foi muito clara, que não havia qualquer tipo de possibilidade. O deputado Joey fez algumas outras propostas, nem sequer foi ouvido. E aí, o que a gente fez? Bom, tem uma proposta e nós temos que dar, hoje o sindicato tem que informar ao governo a aceitação ou não dessa proposta. Qual a proposta? Novembro? O que vai acontecer? Nós vamos ter só 10% da gratificação incorporada ao vencimento agora em novembro, daqui a 60 dias. E quando for em novembro de 2014, nós teremos então a totalidade da gratificação e mais a gratificação de habilitação profissional. Houve avanço? Claro. A gratificação de habilitação agora já é uma realidade. Quando? Novembro do ano que vem. Ok. E aí? Bom, aí nós temos que decidir. Vamos aceitar essa proposta ou não? Eu, com toda sinceridade, diria, não. Não é para aceitar, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Por que não dá para aceitar? Apesar do avanço, apesar de tudo isso, nós não podemos aceitar. Se vocês verificarem hoje, e aí é que ele fica nervoso, porque ele acha que não tem que ter comparação com outras carreiras. Mas nós temos que comparar com outras carreiras. Nós temos que ter algum paradigma até para saber, estamos ganhando bem ou estamos ganhando mal. Não é isso? Então nós temos dentro da Secretaria de Agricultura, nós temos 4 carreiras. Nós temos a do médico, nós temos a do planejamento urbano, nós temos o próprio GGPP e temos a nossa carreira, que é de desenvolvimento e fiscalização agropecuária. Ou seja, a principal carreira da agricultura está sendo a 4ª em termos de retribuição. É isso que nós queremos? Não é isso que nós queremos. Ele ontem falou, aceita ou não aceita, essa é a proposta. Ok, nós não vamos aceitar. E eu acho que, por que nós vamos aceitar isso hoje, setembro, se a vigência dela é novembro, e nós temos daqui até novembro mais de 60 dias para negociar? Vamos negociar mais, vamos pedir respeito, nós temos que correr atrás exatamente disso, e a gente tem conseguido. Alguns falam, não avançamos sim. Esse retrospecto que acabei de fazer demonstra claramente de que avançamos. E se nós avançamos, nós temos possibilidade de avançar mais. Hipoteticamente, chega dia 10 de novembro, porque folha fecha geralmente dia 15 do mês. Chegou dia 10 de novembro, não tem mais nenhum tipo de avanço. A gente vai colocar uma assembleia aqui e nós juntos vamos decidir o que vamos fazer. Tá certo? Quer dizer, o André está até colocando 10 de novembro. Não, eu só acho o seguinte, nós não podemos ficar
com assembleísmo. Por quê? Porque nós nem sabemos como nós vamos conseguir agendar encontros com alguns parlamentares. O Joey está à frente desse processo. Ontem nos garantiu, inclusive, o que vocês decidirem, nós vamos, nem que seja semanalmente ou diariamente, nós vamos até o Vilmar, vamos até o assessor que faz a interlocução entre o parlamento e o executivo, e nós vamos conversar. Então é o seguinte, para nós não ficarmos marcando a Assembleia para a próxima semana, para outra semana, então a minha proposta vai ser da seguinte forma: primeiro, não a essa proposta, reconhecendo que teve avanço, sim, mas não vamos aceitar essa proposta. E vamos buscar negociar para melhorá-la. E aí, a gente propõe uma assembleia, sei lá, dia 21 de outubro, por exemplo, que é a nossa segunda-feira. Dia 21 de outubro é exatamente um mês, praticamente um mês daqui para lá. Ok. Se avançarmos nessa negociação, nesse ínterim, o que é que nós podemos colocar? Vamos puxar essa assembleia para mais cedo. A gente coloca um carro de som, convoca o pessoal e faz a assembleia no momento oportuno. Quer dizer, se não aconteceu nada daqui até lá, dia 21 a gente vem para cá e vamos decidir alguma coisa. Porque agora nós temos o seguinte: o Joey ontem nos colocou claramente, ele falou aqui, nós vamos daqui para frente buscar essa negociação. Ele próprio ontem, quando ele desceu, falou claramente, eu não estou satisfeito com isso. Por quê? Porque eu vejo possibilidade de avanço, porque ocorreram avanços em outras carreiras. Por que a agricultura, que tem a carreira específica de agricultura, ela está sendo discriminada, está sendo deixada de lado, quando o próprio governo diz que a agricultura é carro-chefe, que a agricultura é um dos principais pontos, inclusive, para o PIB. Então a gente tem que ter essa clareza de que não podemos nos exacerbarmos, não adianta a gente ir com a emoção, porque eu acho que nós temos que ir com a razão e trilhar pelo mesmo caminho que nós temos trilhado até então. E até então temos obtido resultado. Até então temos obtido resultado. A cada semana que a gente tem negociado, avança-se alguma coisa. Ou seja, a gratificação de habilitação profissional já é uma realidade. Os 100% da gratificação já é uma realidade. Mas o que nós queremos? Nós queremos uma compensação em função desses meses. Eu não duvido que o governo coloque o perfil e me diga, não, vai ser novembro mesmo. Ok. Mas quando foi em 2014, por que novembro e não junho e não julho? Para compensar exatamente essa perda de setembro até novembro. Em 2015, a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ir de maneira bastante sensata, com firmeza, para que a gente possa alcançar. Eu acho que é a política que o André está empreendendo. Eu acho que é o sindicalismo de resultado. Sindicalismo de oba-oba, de fechar por fechar, parar por parar, voltar com o rabinho entre as pernas, não adianta nada. Nós temos condições de avançar. Nós temos o deputado Joey Vale que está conosco. E mais, eu vou até falar um negócio que ele falou ontem para mim que não era para falar. Mas ele está saindo do PSB. E, obviamente, ele está indo para um partido que é da base do governo. Isso significa o quê? Fortalecimento, inclusive, no processo de negociação. E a gente tem que entender que é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta. Tá certo? Eu acho que a gente tem que ser muito claro nas colocações aqui, para não ficar essa coisa de oba-oba. Você já me conhece aqui há 39 anos. Há 39 anos. Então eu acho que a gente tem que ser muito claro nesse sentido. Tá certo? Eu acho que o que foi colocado aqui, vocês têm possibilidades totais de conversar com seus amigos, tá? E fazer uma avaliação. Se vale a pena ou não. Dizer não a essa proposta, mas continuar o processo de negociação. Porque falar assim hoje, bom, eu vou falar assim hoje para cair no meu bolso em novembro. Então vamos deixar para esticar essa corda até chegar em novembro. Chegou em novembro, bicho, estamos no fundo do poço, não tem pra onde correr. Aí, meu amigo, a gente vai ter que tomar uma resolução. Mas hoje eu acho que tem que ser isso. Se disser, comunica claramente para o senhor Vilmar. A categoria disse não a essa discriminação. Obrigado, Alisson. Pessoal, devido ao... Como o deputado foi citado, aí ele quer tomar a palavra aqui para esclarecer algumas coisas.
Não, é verdade, Ariston coloca, claro, e o que eu coloquei foi o seguinte, eu sou muito claro nas minhas coisas, nas minhas negociações, e quando eu tomo partido é de verdade, eu não fico para lá e para cá. É de verdade, então pronto, e eu arrisco tudo para conseguir os meus objetivos. E das coisas que eu coloquei é o seguinte, se preciso for, mudo de partido para conseguir essa negociação, que essa negociação seja feita. Essa é a lógica. Se preciso for, faço isso. Então, para mim, tem que ter resultado. Não adianta o partido ficar brigando para cima e para baixo, você não tem resultado aqui para as pessoas. Essa é a política que a gente quer fazer e que a gente faz. Então, por isso eu falo, vamos negociar. Tem bala na agulha para negociar. Pelo menos essa é a lógica que eu falo, tá bom? Obrigado. Passar aqui pro companheiro, ó, Edson lá do BR, que quer dar uma palavra com vocês. O companheiro também é conselheiro lá em Planaltina. Vai avisar a presença também do companheiro Hélio, diretor do sindicato da Nova Cap, que está sempre acompanhando nossas assembleias aí. Até deu uma função para ele tirar as fotos para registrar. Aí sempre a gente está postando no Facebook, estamos no site do sindicato. É bom a gente sempre publicar isso, que às vezes a pessoa não vem na assembleia, não sabe da assembleia, mas não é por culpa, assim, tem que fazer a parte de cada um. Então, agradecer a presença do companheiro Hélio e do companheiro Edson Renault. Bom dia, companheiros. Ariston, gostei dessa camisa, tá? Essa camisa tá linda. Mas, gente, eu só não concordo com o negócio com o Ariston. Ariston, governo é igual panela de pressão. Desculpa a expressão, senhoras. Só vai com fogo no rabo. Nós não podemos esquecer das assembleias. Se não está no movimento paredista, nós temos sim que marcar as assembleias. Por quê? É um meio de pressão, companheiros. Porque aí sim, o secretário Lúcio, eu tenho certeza que ele está correndo atrás dessa negociação também. Ele vai comunicar para o final, a secretaria está parada direto, porque está tendo assembleia. É um meio de pressão. Então, companheiros, minha proposta é o seguinte, é que marque a assembleia. Se não marcar a semana que vem, mas pelo menos não deixa perder de vista as assembleias. Se não está de greve, é um meio de ficar ferroando, meio de pressão ao governo. Um abraço a todas, a decisão é de vocês, companheiros. Obrigado, companheiros. Pessoal, vamos abrir aqui para algumas falações dos companheiros que querem se manifestar e depois nós fazemos nosso encaminhamento. Algum companheiro, Marcelon, Flávio? Bom dia a todos aí. Vou tentar sempre ser pontual aqui na minha fala. Em 5 minutos eu excedeu também, cheguei no momento, desde ontem a gente está num momento assim meio da grande decisão. E a tomada de decisão em cima da indecisão, que ela é cruel. Mas o Fábio, com alguns outros colegas, a gente conversa, e é interessante que a gente exponha o que a gente realmente queria. Não é nem tanto a A, nem tanto a B. Nós tivemos sim alguns avanços, e eu que muitas vezes dizia que as negociações, ela é muito o nome negociação, onde uma parte coloca aquilo que o próprio deputado citou, essa questão de vou comprar, adquirir alguma coisa, dou tanto, mas eu quero tanto. Então, lá no governo, lá na Secretaria de Administração, essa coisa não flui muito, não. Ele já entra para a reunião pronto, ele já entra com todas as tabelas, e muitas das vezes, como foi ontem, a gente tem alguns dissabores, é colocado até o momento da radicalização, quando se diz, ou é isso e eu estou indo embora, e até logo, e vocês vão assumir o preço da indecisão ou da decisão de vocês. E eu resolvo hoje tomar o microfone para dizer o seguinte, os avanços de termos incorporado 10% da nossa gratificação aos nossos vencimentos, e em cima disso, se excede o coeficiente, o índice que o governo vai dar o reajuste real, a gente faz um cálculo aí, caminha para a ordem de 8, 9% o valor real que vai ser incidido na tabela. Então, e o governo diz
que o total, que o comparativo, com aquilo que as outras categorias que a gente aqui cita, a PPGG, só vamos adquirir isso lá em novembro de 2014. E que o governo ontem, por mais uma vez, diz proposta dada, proposta fechada, e assumam os riscos de quando não a quiserem, de vocês terem a categoria dizendo, sim, nós não queremos porque não, isso aí não representa os nossos anseios, isso não é aquilo que por tanto tempo a gente está brigando. E ontem também saiu uma fala do nosso secretário de administração. Vocês que sempre vieram aqui brigando pela carreira, agora só falam em dinheiro? E cadê a carreira? Você vê como que o governo consegue inverter o papel. No primeiro momento, a gente falava de carreira. Fomos, calma, até em Assembleia foi colocado isso. Calma, o momento agora é financeiro. E assim também os emissários do governo nos diziam isso, que o momento era financeiro. Aí nós fomos para o financeiro e o que ele diz? Cadê a carreira? Então, nós elaboramos, nós pensamos uma ideia de sim votar pelo aceite daquilo que nós construímos, daquilo que é novembro, mas continuarmos incomodando o governo, porque ele não nos ofereceu, ele não nos contemplou com aquilo que realmente nós desde o início estamos procurando, que é a reestruturação de carreira, a isonomia das demais categorias. Esses 14 meses que nos separam da realidade das demais categorias, nós vamos colocar isso como nós saímos no prejuízo, senhor secretário. Nós saímos no prejuízo. O senhor tem que, no mínimo, para o atendimento das reivindicações, para a abertura da negociação de carreira, tem que acontecer. Porque existe um risco. Nós estamos aqui no clamor, nesse momento de Assembleia, a gente diz, vamos tentar negociar, vamos avançar a negociação. Os deputados estão encampados, os deputados têm um peso sobre essa situação nossa. E ao mesmo tempo a gente diz assim, e se tudo isso que aqui colocado não der certo, e novamente esse que está no poder diz, eu ofereci para vocês lá no dia 18, eu coloquei como data limite dia 19 para me fechar o meu orçamento. E o que eu ouvi lá da Assembleia? Que não. Então, assumam por aquilo que vocês, numa Assembleia soberana, me apresentaram. Não. Então, eu proponho aqui que a gente pense, dê um reflexo. Nós avançamos, não tivemos avanço, é comum eu, Ariston, e os demais colegas que acompanhamos isso há algum tempo, dizemos que nós tivemos alguns avanços. Que o governo está com a corda esticada, como eu gosto de dizer. Está com a corda esticada. Nós ganhamos alguma coisa, mas podemos recepcionar nesse primeiro momento e não continuarmos com esse princípio de que a negociação, se avançar mais, é avançando. Se não der certo, nós vamos ter com certeza alguns culpados, que isso não é tão bom assim, tá certo? Eu digo e voto pela questão da gente aceitar a proposta, continuarmos com a briga pela reestruturação, incomodando com protesto, com manifestação, correto? Irmos atrás de outro caminho e, por que não, o ano que vem a gente imagina que no ano de eleição, a gente já pressionando ele que fomos contemplados lá para novembro, tentar puxar isso para setembro que seja, no intuito da gente... Ontem isso foi colocado, digo para vocês aqui, ontem isso foi colocado, mas ele rechachou no primeiro momento. Não, foi a tônica o tempo inteiro das nossas tentativas de sairmos daquilo que ele apresentava para a gente. Mas hoje, desde ontem, eu coloco aqui para vocês, teríamos a oportunidade de recepcionar o que ele está colocando para a gente no primeiro momento e continuarmos com a nossa demanda de carreira. É essa a minha proposta, ok? Obrigado. Obrigado, Marcelon, bem entendido. Passar para a companheira Osmar, depois a companheira Jane e o Juscelino também pediu falar. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Eu acho, pessoal, que houve avanço. Nós não devemos precipitar aqui nas nossas decisões. Se vocês optar
aceitar a proposta do governo, que é essa que foi colocada, ótimo. Se vocês determinar que não devemos aceitar, a maioria que decide. Nós estamos aqui para decidir o que a maioria decidir, porque a Assembleia é soberana. Agora, eu coloco uma situação. Se a gente vamos receber um aumento só no final de novembro, por que não continuar negociando? Né? Nós não tem que dar resposta para o governo agora, não. Por quê? Nós só vamos receber no final de novembro o reajuste. Teve avanço? Teve. Na primeira rodada teve um avanço, na segunda teve um avanço, na terceira rodada teve um avanço. Vamos dar mais esse prazo. Vamos continuar negociando. Porque se a gente optar por uma greve, eu garanto, pessoal, que muita gente aqui não está preparado. Eu estou preparado. Se for para fechar a secretaria, eu vou fechar. Se for para fechar a SEASA, eu vou fechar. Vai prejudicar muitos produtores rurais aí. Porque é lá que entra as verduras, lá que entra as frutas. A SEASA. Você fechou a SEASA, no instantinho a empresa está em cima. Acabou com a fiscalização, parou o processo de regularização, os produtores vão pressionar o Vilmar, vai pressionar o secretário. Nós elegemos deputados. O deputado Giovanni está aqui, dando maior apoio ao nosso movimento. Deputado Rony, vamos jogar a responsabilidade para os deputados. Nós não elegemos? Vamos deixar a responsabilidade para os deputados brigar. Falar para o governo, Secretaria de Agricultura é prioridade. Semana passada eu fui lá na Vargem Bonita, o maquinário da Secretaria de Agricultura, deputado Giovanni, semana passada eu fui na Vargem Bonita fazer vistoria, e o maquinário da Secretaria de Agricultura estava lá, fazendo terraplanagem. O governo estava saindo na imprensa, saiu na imprensa, Secretaria de Agricultura alivia a poeira dos núcleos rurais. Isso não é importante? É importante. Então o governo tem que saber valorizar. O maquinário estava lá, os servidores estavam lá trabalhando, né? Acabando com a poeira dos produtores aí rurais, ia jogar aquele produto que passou na imprensa para avaliar a poeira. Então isso tudo é importante para nós. Pessoal, eu não vou mais me prolongar aqui não, mas nós não devemos aceitar essa proposta e continuar negociando. Obrigado. Obrigado, Osmar, companheira Jane. Bom dia. Olha, eu vou tentar ser o mais prático possível. Quando falam dos nossos reajustes, algumas coisas ficam meio nebulosas, só falam do valor total e esquecem de alguns detalhezinhos. Por exemplo, se a PPGG leva 100% da gratificação sobre o vencimento, a partir de agora, o vencimento deles passa a ser o que era antes, mais a incorporação de toda a gratificação. Para os servidores que têm anuênio, que têm salubridade, isso vai fazer uma diferença enorme para nós, porque nós só vamos receber 10% a partir de novembro. Veja que diferença isso faz. Para quem é auxiliar, que está lá no fim da carreira, qualquer um de nós que já está mais de 10 anos aqui, isso vai fazer uma diferença grande. Não é a questão de dizer, ah não, no final de 2015, vou estar ganhando mais do que a PPGG. Se eu fosse dizer o nome que eu gostaria para quem fez essa proposta para a gente, ia ser palavrão. Porque é muito feio, proposta indecente. Por que a gente vai receber menos? Durante o tanto de tempo que vamos estar sendo pior remunerados do que os outros. Aí entra a questão da titulação. Falei de quem está no nível de escolaridade menor, agora vamos para o maior. A titulação, a PPGG, já leva 100% a partir de setembro de 2013. Beleza, eles têm a gratificação por graduação, mestrado, especialização, doutorado.
atingir um topo que todos nós sempre buscamos. Na nossa carreira, nós vamos receber 100% em novembro de o valor que eles estão dando para a PPGG em novembro de 2015. 2014? Tá, tudo bem, 2014, tem a diferença de um ano. Aí o que acontece? O que isso significa, principalmente para os que estão chegando agora, que querem permanecer na carreira, que gostam do trabalho? Vão migrar, por quê? Tem carreira pagando melhor. Trabalho não tem que ser só agradável, não, tem que remunerar bem. Eu tenho que dar conta de sustentar minha família, ter o bem-estar que eu mereço com o fruto do meu trabalho. Eu não tenho que esperar que eu estudo, eu tenho uma carreira, tenho um trabalho legal, isso me basta, se eu não tenho a recompensa que é financeira. Aquele que paga ao governador, que paga ao secretário, que paga o nosso salário, é o mesmo, é o povo. Esse nós não estamos colocando na nossa brincadeira. Nós estamos precisando, eu acho que assim, nós temos sido ótimos, participando muito, várias assembleias, a gente está aqui nesse sofrimento, porque começa a ficar muito chato, e nós estamos aqui, continuamos vindo. Agora, nós estamos esquecendo de uma parte que é interessada no nosso processo, que é o povo, que é quem come. Nós somos invisíveis para boa parte da sociedade. Ele tem a comidinha sanitizada no prato, ele tem a carne de procedência, qualidade na alimentação, e não sabe quem que promove isso para ele. Está na hora da gente atingir quem nos interessa. O secretário de administração nos interessa? A mim, honestamente, muito pouco. Ele está só no ponto de tomar decisão, mas quem faz pressão não é ele, e para dizer a verdade, nem somos nós. Eu acho que nós estamos usando algumas armas boas, outras completamente ineficientes. Precisamos envolver o produtor, envolver a sociedade na nossa questão. Nós precisamos que todos entendam a nossa função, que está sendo extremamente desmerecida, desprezada, desrespeitada. Olha, todos os Ds estão acontecendo conosco. Nós estamos sendo considerados, não sei se imprestáveis, mas inservíveis. Não faz diferença nós estarmos aqui ou não, nós acharmos alguma coisa ou não. Se alguém chega e diz assim, é isso que eu acho que quem chegou agora, que tem mais energia física inclusive, pode dar uma força maior, e eu tenho visto que tem dado essa força maior, que tem cutucado mais, e é quem mais tem se manifestado. Para nós que já estamos há mais tempo na carreira, eu acho que vale lembrar que nós precisamos de aposentadoria digna. E para que nós tenhamos aposentadoria digna, nós temos que ter uma carreira decente agora, para que essas pessoas queiram ficar na secretaria, que queiram fazer da secretaria um polo de excelência na agricultura. Nós estamos deixando que a Emater tome conta de algumas atribuições da gente, vai incorporando e vai ficando, isso acontece ao longo do tempo. As atividades da Fundação Zootânica se perderam muitas dessas negociações. Nós estamos quietos e as coisas estão acontecendo. Esse é só um pouquinho de história, por isso que chegaram agora. Agora, nós precisamos fazer o resgate dessa nossa dignidade. Nós estamos sendo tratados como qualquer um. Nós somos qualquer um, faz certo um. Eu não considero. Eu acho que hoje eu estou um pouco mais quieta, até por condições de saúde, mas durante muitos anos da minha vida, quase toda a minha vida, trabalhei como uma cameira. Hoje, mereço tanto respeito quanto qualquer outra carreira, como qualquer outro servidor de carreira do TGF. Em muitos casos, nós aqui prestamos serviço essencial. Se a gente for olhar, um servidor da Secretaria de Cultura, a arte é excelente para a vida das pessoas. Mas a arte... Existe a possibilidade, mesmo que a gente continue pressionando muito grande, vou falar para vocês, alguns companheiros aqui não vão ter mais nada de aumento. Não tem mais de aumento. Porque se criar GHC, para ele não tem.
mas tinha uma perspectiva para ele começar a estudar, terminar o curso dele, para receber gratificação. É isso que é bom, pessoal. É isso que é bom. E essa luta é tentar solidariedade. Meus companheiros aqui, vamos falar. Pessoal, na tabela, quando incorporar a gratificação total baseado para o salário, para o vencimento, o salário base aqui no setor da cultura vai ficar maior que o da PPGG. Só falta a gratificação. E aí eu acho que a gente está bem perto. Então, eu quero fazer que é necessário uma votação sobre companheiros aqui que são favoráveis, não sei se precisa fazer defesa, companheiros aqui favoráveis por criar uma opção para sair da carreira de fiscalização agropecuária para ir para a PPGG, companheiros favoráveis a essa opção. Exato. Aí tá. O Alisson é contra. O Juscelino, obrigado, deputado. Conto com o teu apoio, muito obrigado. Então, o que acontece? Vou passar aqui, o Juscelino falou, vou passar para o Alisson para ele marcar o posicionamento e aí isso é a nossa assembleia. Pessoal, acho que a gente tem que começar a encarar de que nós temos uma atividade governamental e que nós temos uma carreira específica para o desenvolvimento dessa atividade governamental. Então, o que a gente não pode é agora retroceder para ir para o PPGG simplesmente por oportunismo. Eu acho que não é aí. A gente tinha que ter essa carreira agora oferecendo melhor oportunidade. Vai ser a terceira que ele vai, né? Aí pra ele. Suponhamos que 100% do pessoal opta para ir para a carreira do PPGG. Não é mais fácil de ver esse momento da carreira. A despesa é a mesma. No mesmo momento. Sabe? Eu acho que é uma coisa que não é racional. A gente fazer uma proposta dessa e a gente tem que lembrar que, claramente, as assembleias anteriores, a gente decidiu claramente qual é a luta. A luta é conseguir o 100% da gratificação, a gratificação da habilitação, e, se possível, dentro dos mesmos períodos que recebeu o PPGG. É isso. Agora, a partir daí, começar a pegar alguma outra coisa, eu acho que tem que ser tudo da própria negociação. E não em função de modificação a cada assembleia que se faça. Porque senão nós vamos chegar perante o governo na próxima e falar, olha, o que vocês querem? Nós já ouvimos isso. Porque ontem nós falamos claramente, olha, o nosso erro está nessa carreira de desenvolvimento do agropecuário. O nosso erro é esse. Quer dizer, a gente está sendo retalhado. Agora nós vamos chegar para o governo e propor. Não, nós queremos ter o direito de optar para ir para o PPGG. Tá bom, 100% vai para lá. Então dá um aumento pra gente. Mas não tem o menor cabimento. Com todo respeito, eu acho que não tem o menor cabimento. E eu digo, eu acho que a gente tem que valorizar e buscar o reconhecimento da nossa atividade, da nossa carreira. E não cumprir a nossa carreira para a nossa carreira. Obrigado, vou passar para o Juscelino para ele fazer a defesa da parte dele e a gente tocar na sociedade. Pessoal, eu respeito a decisão do nosso amigo Alisson coloca aqui, com todo respeito. A Alisson sabe que aqui nós estamos na democracia, fora da democracia, né? Mas eu digo uma coisa, o colega Alisson, ele, para quem não sabe, ele é técnico agrícola. Então, não é? Então me perdoe. Mas independente disso, nós aqui somos soberanos para decidir. A maioria aqui não está nessa carreira do treino, tenho certeza que não. Se tiver alguma aqui, ela me comigo, entendeu? Então o que acontece? Eu não estou propondo que todos os companheiros vão para a PPGG. O que eu estou propondo é para o governo, para levar para o governo, para que ele tenha a opção, ou seja, o governo vai tirar um prazo, tal como ele fez proposta aos servidores do SLU, de 90 dias para que quem quisesse optar, migrar para a PPGG, o fizesse. Então é essa mesma proposta que eu trago e levo para o governo, para que ele também nos ofereça essa opção. Porque eu tenho certeza, para muitos aqui seria muito interessante. Obrigado, Juscelino.
Pessoal, eu tenho que desculpa o técnico, pessoal, mas como é a defesa, dois se apresentando, fique bem equilibrado, vou fazer esse caminho democraticamente. Pessoal, após as defesas, então encaminhe. Os companheiros que são, aí é que eu posso sugerir, favoráveis a criar no projeto de lei um termo de opção para os servidores da agricultura irem para a PPGG, que são favoráveis adiante os dois braços. Com o punho fechado para ler. Isso, ok, pode abaixar. Os companheiros são contrários do termo de opção para a PPGG adiante os dois braços. Ok, pode abaixar. Aprovada a proposta de não criar a opção. É isso aí. Não vou nem ninguém vencido aqui não, fomos todos vitoriosos nesse sentido. E aí, agora passa o quê? A gente quer defender a carreira. E é um debate que eu não queria falar, mas a carreira fazendária, por exemplo, tem a opção, mas tem muitos serviços da carreira fazendária que vão permanecer na carreira fazendária, mesmo sabendo que querem falar que é questão de constitucionalidade, legalidade da carreira, mas eles vão manter a carreira fazendária. Então, os servidores têm essa opção, a perspectiva que está sendo criada. Companheiros, vamos aqui fazer nosso caminhamento. O que foi dito é que estamos avançando. E aí eu lembro da minha primeira assembleia aqui, fazendo a ração, né, Ismael? Trouxemos a ração, então os corretores trouxemos muita gente. Muitos companheiros não tiveram atendido, vieram no segundo, tentaram no terceiro. Hoje não tem nenhum servidor da agricultura que não sabe que estamos em negociação. Antes disso, a gente não tinha nada. Aí culpa do sindicato mesmo, a gente não assumiu, culpa dos servidores que não cobrou da gente, mas a partir do que a gente exigiu, a gente tem que dar a resposta e a gente está avançando nesse sentido. E a luta é isso, pessoal, é passo a passo. Vamos aqui encaminhar, aí Anderson, encaminhar o próximo passo para a gente avançar na nossa negociação. Eu falei que estamos no rumo certo. E aí, o encaminhamento está claro de rejeição da proposta. Isso é tranquilo. Agora nós vamos precisar fazer outros encaminhamentos. Então, eu já vou trabalhar, como já foi colocado, em linha de votação. Eu preciso que o pessoal venha aqui comer. Vem aqui mais comer, aqui, pessoal. É porque está aparecendo na minha rua, aí quando vai registrar a foto, filmar, não aparece todo mundo. Aí eu vou te falar, tem gente que olha nessas fotos, que observa, para falar, esse é de agricultura. É só isso aí que está na foto? E não é. A Assembleia está cheia, a gente há muito tempo não conseguiu fazer a Assembleia tão representativa, né, senhor? Isso é porque vocês estão interessados na nossa luta. Na luta de vocês, na luta de cada um, é isso que a gente quer. E aí, companheiro, vamos avançar para que essa carreira, eu falando não servidor A, servidor B, mas a carreira seja fortalecida. E depois de fechar essas negociações, aí a gente já vai bater nas atribuições, né? É outro momento, vamos bater no fortalecimento aqui. É isso que está colocado. E aí, companheiro, vamos para a nossa luta tá certa. Regime de votação, companheiros. Após apresentar a nova proposta do governo, aonde apresenta a implantação da GHC somente em 2014 e incorpora tão somente 10% da gratificação aos vencimentos para agora. Os servidores da carreira de desenvolvimento pecuário e fiscalização do pecuário, eles, eu queria saber, companheiros são favoráveis à nova proposta do governo e das entidades. Favoráveis à proposta do governo, temos 4 companheiros. Obrigado. Companheiros aqui, que são contrários à atual proposta apresentada pelo governo, levando os 2 dados. Obrigado por abaixar. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade, sem vencido, sem derrotado, a gente está avançando. Questão de proposta para a Assembleia e encaminhamento. E aí, eu acho que eu vou colocar uma proposta aqui, que a gente não precisamos puxar a corda para arrebentar, mas é bom a gente puxar a corda, porque a gente tem que marcar o funcionamento. Eu proponho que aí, igual a gente colocou quando vocês devem ser segunda-feira, mas eu já proponho que a gente precisa dar uma puxada maior. Fazer uma próxima assembleia, na terça-feira agora, lá na Praça do Curitiba, a gente faz um barulhinho lá para o governador, porque quem manda no GDE não é de Mão Lacerda não, é o governador do Neto. É a hora
acontece isso. Inclusive, uma negociação que ocorreu, onde o Vilmar bateu o martelo, e aí o vice-governador fez o Vilmar voltar atrás. Ontem ele quase bateu o martelo, já não bateu não, mas a gente já tem perspectiva. É uma forma de tensionar. O sindicato se compromete a colocar 3 ônibus aqui, os companheiros que devem ir com seus carros próprios lá para a Praça do Bonitinho, que lá o barulho é mais interessante, mais bacana de fazer. Eu estou falando porque nós precisamos mostrar a cara para o senhor governador Guilherme, que se ele está concedendo aumento para todas as outras carreiras, por que não pode aumentar também na de agricultura? É isso que está colocado. E aí, eu peço ao Instituto, o pessoal avaliar para a gente fazer primeiro. Aquela menina que fez o curso com a gente não tá mais lá no sindicato, não, a Andréa? 15 dias. Oi? É? Deixa eu falar. Ô, semana, aqui de novo, olha, não vai conseguir. Na verdade, diagnosticaram uma isquemia, né? Aqui mesmo, que dia? Como se fosse um AVC, só que com danos menores. Fazer na próxima, se é segunda, a outra segunda-feira, fazemos nossa assembleia. Aqui de novo, é mais ou menos isso que a gente está falando. Tem uma ideia aí? Tá, exato. Aí eu vou falar a votação do local. Exato. Tá, mas tá. Vamos lá. Pessoal, então a gente precisa primeiro fechar a data da nossa próxima assembleia, também vitoriosa, como essa está sendo, que ele está mostrando união junto de disposição. Então, próxima assembleia, ao invés de fazer, igual eu propus na terça-feira, não, mas propor na segunda-feira, sem ser segunda, que é dia 22, né? A gente convive com uma galera. Dia 30. Segunda-feira, próxima assembleia. Segunda-feira, dia 30. Essa é a proposta para vocês farem. Não sabe ainda. Eu falo que segunda-feira, dia 30, levando 2 braços, punho fechado, para mostrar que somos de luta. Obrigado. Aí sempre companheiros, agora eu estou fazendo caminhamento sobre o local da assembleia. Companheiros, tem 2 propostas de fazer no Curitiba. O meu negócio até tá aqui, eu tô fazendo isso. Existe uma preocupação, pessoal, pra gente não fazer, igual eu defendo que façamos lá no Curitiba. Mas eu defendo, a gente não pode fazer essa assembleia esvaziada. Vamos fazer essa assembleia esvaziada. E sim, aqui temos um problema de gente, o público satisfeito. Agora, lá na parte do Curitiba, esse estudo de pessoas parece que é bem menor, que é bem apagado. Mas dessa forma precisamos mostrar a cara para o senhor governador. Vamos ver? Não é só, não é assim. Quem levantar o braço, vamos colocar uma opção, um lugar ou outro. Qualquer um que perder, todo mundo que tem que estar aí, o resto que perdeu aqui por Curitiba tem que estar aqui, porque perdeu, entendeu? É isso que vai fazer a diferença, pessoal. Então, companheiros e companheiras,
Tem alguém que quer defender para fazer combustível para fazer aqui? Tem manutenção? Tá. Bora aqui. É democracia, tem que fazer assim. Democracia demais acontece igual na energia. Porque ele está com o traseiro lá na governadoria e nós aqui, nós não estamos aparecendo lá como deveríamos não. Então eu acho que se for esse tanto que está aqui, se for minimamente for para lá na segunda-feira, a gente vai aparecer lá que a gente vai conseguir chamar a atenção. Tá certo! Também uma coisa que é defesa aqui, não, sem defesa, mas só vamos caminhar a votação. Companheiros que são favoráveis a realizar próxima assembleia aqui na Secretaria de Agricultura dos dois lados. É isso aí. Companheiros que são favoráveis à próxima assembleia da Praça do Buriti, levando os dois lados. É isso aí. Pessoal, pode abaixar o braço, votação, aprovou. Próxima assembleia lá na Praça do Buriti. Tudo bem. O horário, pessoal, as votas vão começar às 10 horas, porque a estratégia é objetiva. Então, 10 horas. E aí, pessoal, vamos mobilizar, vamos organizar, vamos falar para o servidor, para o companheiro, vamos chamar nossos aposentados, que eles também precisam estar acompanhando esse processo, que trabalharam a vida toda aqui nessa secretaria e eles merecem o tratamento. Vamos colocar hoje, como está aqui, 3 ônibus aqui para poder levar o pessoal. Quem puder ir com o seu veículo para lá, participe da sua logística. Os demais que estavam por aqui, a gente vai transportar 3 ônibus, 2 ônibus. 2 ônibus, ou 2 ônibus, é bom. Tá, isso. E caminhando. Companheiros e companheiras, tem uma questão de caminho para ser feita agora, e aí a gente tem que tomar. Existe uma informação que o governador está agora ali no evento ali da Casa do Cerrado. Eu não sei se é verdade, é verdade, está confirmando a presença dele lá? Presença confirmada dele. Bacana. É importante nós termos um governador junto com a gente. Porque não é o Miguel Lacerda que manda. Então seria bom realmente nós irmos agora aproveitar já o momento que estamos aqui, tem tempo, a gente se deslocar agora e ir lá para a atividade de preferência. Aplaudir, tipo assim, tem que ver o grau lá daquele, a gente não atrapalhar o evento para incomodar, porque eu não quero que o governador seja nosso inimigo. O governador seja nosso aliado. A gente tem que passar para o governador que a carreira de desenvolvimento do Estado Nacional de Pecuária está em mobilização e defesa de melhoria. E aí, eu quero que ele fale para o senhor Miguel Lacerda que não é para tratar, a gente volta toda pela negociação, falando que está pronto, está dado, é isso mesmo. Que não é assim que se trata das discussões, e é isso que tem que ser feito. Então, vamos encaminhamento para visitarmos agora a atividade, ir lá no governador e falar com o governador sobre a nossa. Vocês exigem de respeito e tratamento de igualdade. Bora lá, pessoal. Pessoal, a minha sessão mesmo. Microfone na lapela já. Tá cheio de segurança, mas acho que é particular. É isso, só isso, tá bom, tá bom. Ela já pesou agora, hein?
Não sei se é desse jeito. Lá perto do estádio. Tá na moda agora. Cara, com esse tanto de segurança não deu. Você tem que explicar a sua porque é um evento privado, né? A Singenta. Isso. Tá acabando a bateria. A área aí é do GDF, então. A Singenta, no GDF, para fazer um evento sobre produtos rurais. Agora também se alimenta, né? Mas eles não vão cobrar mais. Lembrar que já saiu. Não, mas também se alimenta, mas tem mais de cozinha. A gente traz a comida do prato deles. De todos. A gente vê isso aí, nossa intenção não é nem causar questão, nem problema, não vamos acampar aqui, nem dormir. Só, vamos dizer assim, não só mostrar o que a gente está querendo. É só uma forma de utilizar a informação. Oi. André? Oi. Foi pra mim. E Paulo, coloca esse carro ali pra dentro. Aquele era mais pra ficar aqui no começo, pra gente já sair. Gente, eu só vou pedir pra vocês, só pra eu colocar esse carro aqui, que ele vai entrar por ali. Companheiros e companheiras, estamos aqui no movimento ordeiro, organizado e respeitoso. Pedimos a compreensão das autoridades policiais e dos companheiros, dos trabalhadores da atividade de segurança, porque a nossa intenção é política e estratégia ordeira de movimentação. Companheiros e companheiras, os servidores da agricultura não aguentam o descaso quando senta na mesa de negociação e o governo vem o reajuste que essa carreira tanto exige. Companheiros e companheiras, a gente está correto e aí estamos na expectativa da presença do governador de vir nesse evento. Mas em todo caso, somente da presença confirmada, a presença confirmada de produtores também já nos satisfaz muito, porque são o principal alvo, objeto e missão da Secretaria é garantir que esses produtores consigam produzir com qualidade, tenham a sua estrutura para estar produzindo cada vez mais, garantindo um alimento de qualidade na mesa da população. Nós estamos aqui porque o governo tem nos tratado com desrespeito há muito tempo. A última vez que sentamos numa mesa de negociação foi em 2006, no governo da Maria de Lourdes Abadia. Olha quanto tempo! E estamos nós até hoje de pires na mão. Nos tratam
como se não tivéssemos a importância que temos. Todo mundo come no Distrito Federal e no resto do mundo. Aliás, tem uns que passam fome. E passam fome porque talvez não tenham servidores com a qualificação que nós temos aqui. No Distrito Federal, o alimento é considerado o mais seguro do Brasil. E olha o tratamento que nós temos. No início do governo, várias carreiras tiveram reajuste significativo, tiveram reestruturação. Todos os cargos comissionados tiveram reenquadramento e melhoria nos salários. Para nós, o que foi dado? Reajuste zero. É bom que todos saibam que se o alimento é de qualidade na mesa do brasiliense, é por causa do nosso trabalho. A Secretaria de Agricultura, os servidores da Secretaria de Agricultura parecem invisíveis. Estão por trás apenas do que acontece dentro da casa, do alimento que vai à mesa. Se ele é de qualidade, é porque alguém cuidou para que o produtor produzisse com qualidade, para que tivesse higiene na manipulação desse alimento, para que não entrasse no Distrito Federal comida ilegal, carne, leite, derivados de leite. Nós temos no Distrito Federal um trabalho, um servidor da agricultura fica madrugada inspecionando carga. Quem dá importância para ele? Senhor governador, senhores políticos do Distrito Federal, se vocês têm alimento de qualidade à mesa, é por nossa causa. Porque nós trabalhamos e tentamos trabalhar muito bem, apesar de vocês. Agricultura, na Fundação Zoobotânica, que migrou a Emater, que migrou o zoológico, que migrou o botânico, que migrou o IBRAM e por aí vai. Então, tem que ter respeito. E respeito com os novos servidores que chegaram, que estão aí dando o máximo de si, mas que não vê nenhuma perspectiva em permanecer numa carreira que é discriminada. E o senhor Agnello não faz absolutamente nada, a não ser as propagandas enganosas na televisão, falando que em 2011 estava o caos, e agora melhorou muito. Mentira! É a mesma porcaria! Seu Agnello não faz nada, absolutamente nada, a não ser gastar tubos de dinheiro com propaganda enganosa, pensando que o eleitorado do Distrito Federal não é um eleitorado politicamente esclarecido, pensando que vai enganar quem? Por que ele não mostra os índices de popularidade dele, de aprovação do governo dele? É porque está no vermelho. É isso que está ocorrendo. E a gente simplesmente está sendo ignorado o tempo todo. E o resultado vai ser sempre esse. Agora, depende da nossa unidade, depende da nossa motivação para que a gente continue em busca de um tratamento igualitário. Não queremos ser privilegiados, não. Nós queremos tratamento igualitário, exatamente do mesmo jeito que estão tratando outras carreiras. É porque nas outras carreiras tem irmão de conselheiro do Tribunal de Contas? É porque na outra carreira tem deputado distrital? É porque na outra carreira tem a presidente do metrô? É assim? Ou seja, aos amigos tudo? Aonde está o tratamento igualitário? Cadê o princípio da administração pública? É exatamente isso que a gente tem que colocar em mente, para que a gente possa o tempo todo, exigir respeito com o nosso trabalho, porque... Nós vamos para o Buriti, mas vamos fazer o seguinte, vamos se concentrar aqui na agricultura, todo mundo, e da agricultura nós vamos nos veículos e nos ônibus, já vamos fazendo a carreata até chegar no Buriti. Beleza, pessoal? Caminhar dessa forma. Então, já estamos avisando aos companheiros, vamos pedir para os companheiros e companheiras que não vieram, vamos chamar os aposentados, acredito que o pessoal que tem aí recursos humanos aí, tem o contato dos aposentados, falar para os aposentados a importância deles estarem presentes, falta detalhes para a gente
fechar uma proposta onde todos vão ser beneficiados. Encaminhado, pessoal? Então é o seguinte, eu acho que a gente deu uma jogada boa. Viemos aqui para pegar o governador. Não deu muita sorte, mas eu tenho certeza absoluta que ele ficou sabendo. Ficou sabendo. E aí ele vai falar, por que o povo está lá não satisfeito? Não estamos satisfeitos. A proposta para a carreira da agricultura não atende à demanda dos servidores. É isso, pessoal? Então, pessoal, combinado, próxima assembleia, segunda-feira, dia 30, não vamos deixar de mobilizar nos informativos do Facebook. Vou colocar à disposição da Jane a tabela que foi apresentada para vocês já olharem os detalhes da tabela, da perspectiva da gente estar melhorando. Falou, pessoal? Obrigado a todos. Aí passa lá para a associação também. Vai, eu vou passar. Eu te liguei ontem, mas eu mudei lá.